Sejam muito bem-vindos ao Negócio é o Seguinte, terceira temporada. Casa nova, cenário novo. Tô muito feliz. O que não muda é o meu parceiro de sempre, do meu lado, Luiz Fernando. Oh, que alegria, terceira temporada. Como o Zé falou, casa nova e convidado antigo. Muito antigo, do coração, né? A gente tá trazendo família, a verdade é essa. Será que ninguém quer vir mais no programa? Não, só a família que tá aceitando. Mas de verdade, pra gente é uma grande honra receber esse irmão. Já vocês vão saber quem é. Mas a gente queria muito que ele viesse, né, Zé? Sempre, a gente já tava... Só que a agenda dele, meu amigo, o cara anda com o Cristiano Ronaldo, sabe? É outro nível, é difícil laçar esse homem. E agora ele tem a maior profissão do mundo, que é pai do Pedro. Não é pai de qualquer um, é pai do Pedro Luiz. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês o nosso irmão, nosso cunhado e um grande profissional com vocês, Thiago Taveira. Bem-vindo, meu irmão. Obrigadão pelo convite, prazerzão estar com vocês. E assim, quando o assunto é transbordo, eu vejo vocês aí nessa trajetória de transbordo há muito tempo. Então eu fiz questão de parar tudo e estar presente nesse projeto maravilhoso aí que vocês têm. Privilégio ter você aqui mesmo. Eu falei da agenda, mas a agenda dele é extremamente concorrida. A gente vai contar um pouquinho da jornada dele, porque hoje o negócio é futebol aqui. Não que a gente saiba jogar. Não, vamos entender o que a gente vai falar. A gente vai falar de negócios, de futebol, né? Dessa coisa do transbordo que ele falou que é importante, o quanto que ajuda pessoas a prosperarem de uma maneira sustentável. Acho que esse trabalho do Thiago é muito bacana. Mas tem a pergunta clássica. Porque... Não, mas pera. Vamos tem fazer mais a coisa? pergunta no momento certo. Sabe por quê? Essa pergunta tu tem que lançar com cenário novo. Cadê o cenário novo? Agora nós vamos... olha só! Que beleza de cenário. Rapaziada aqui da produção arrebentou, hein? Aliás, vale ressaltar a maravilha que está trabalhar nesse espaço. A turma recebeu a gente super bem, né? Acho que isso traz. E mesmo com o cenário lindo, com toda essa estrutura, ainda assim é o bom e velho bate-papo do negócio é o seguinte. Exatamente. Thiago, você está preparado para pergunta disparadora? Eu sei que você é bom de perguntas, mas está preparado para responder uma pergunta? A gente não combinou nada antes, galera. Cheguei e sentei aqui, não sei o que me espera. Bola quadrada não dá, né? Ele vai mandar pra você fazer o gol. Então assim, o nome do programa é O Negócio é o Seguinte, né, do podcast. Então, o negócio é o seguinte, quem é Thiago Taveira, ou para nós, Thiago Limeres? Quem é Thiago Taveira? Thiago Taveira, eu há algum tempo atrás não sabia responder quem eu era, né? Mas eu sou imagem e semelhança do Criador, sou filho de Deus. Sou casado com a Ana Paula, sou hoje um pai de família, sou o pai do Pedro Luiz, um presente que Deus me deu. E a minha função, né, hoje eu estou há alguns anos agente de jogadores e de jogadoras de futebol. E não é qualquer agente de jogadora de futebol. São mais de 1000 contratos feitos nesse tempo. Não é isso, Thiago? Mais de 1000, com certeza. Entre renovações, transferências, contratos de formações, são mais de 1000 contratos nesses últimos 24 anos. Comecei com 18 para 19 anos. Aliás, essa é uma excelente história para a gente começar. Como é que começou essa história? A gente sabe que vai aparecer um amigo nosso que você nos apresentou dentro dessa história, né? Mas conta pra gente, como é que começa o Thiago nesse meio? Quando eu tinha 18 para 19 anos, o meu pai, que era um comerciante, trabalhava com lojas de roupa aqui no shopping. Ele, por ter uma história ali no futebol, um convívio com atletas, jogou um pouco futebol e ele se tornou empresário, agente de jogadores. E eu com 18, 19 anos ali, falei, vou virar jogador de futebol, né? Vou aproveitar essa deixa aí, meu pai é empresário, né? Tenho as costas quentes e vou me tornar empresário, e vou me tornar jogador. Aí fui me aventurar no Jabaquara, cara. Fiquei 2 anos lá, peguei o Barbiroto, treinador. Olha, que legal. Peguei o Márcio Fernandes. Até que teve um dia ali, cara, pegavam muito no meu pé ali, o preparador físico. Falei, cara, quer saber, eu pendurei minha chuteira assim de um dia pro outro e apareci no dia seguinte de terno lá. Falei, meu pai era dono do time, né? Eu falei, agora vocês vão ter que me aguentar. Eu encerrei minha carreira como jogador e virei empresário de jogador de futebol.
Os caras não acreditaram, né? No dia seguinte eu apareço de terno e gravata lá no meio do campo. E foi aí que começou a minha trajetória, esses 1 ano e pouquinho que eu me aventurei ali treinando ali no Jabaquara, me trouxe um pouco de relacionamento com alguns atletas e ali começou a minha jornada. E quando a gente fala desse teu início, Thiago, qual era a função específica que você fazia na prática com atleta, enfim? Eu queria ser empresário de qualquer jeito, né? Eu falava pro meu pai, pai, eu quero ser empresário. Meu pai falava, pô, mas você tem 18 anos, um empresário de 18 anos, pô, eu quero ser empresário. Eu me enfiava no escritório dele, né, em 1998, 1999 ali. Meu pai se tornou um empresário muito famoso no futebol, ele foi um dos primeiros do Brasil. Então ele trabalhava com grandes nomes aí, né, o próprio São Paulo, Marcelinho Paraíba na época, o Belletti. O Souza veio depois, trabalhamos com Marcelinho Carioca, então Edu Dracenas, esses atletas mais antigos. E eu ia para o escritório do meu pai e eu ficava meio que de motorista ali dos jogadores, né? Ficava à disposição, servindo cafezinho, buscava na rodoviária, levava o cara para fazer teste na Ponte Preta. Então eu comecei como motorista. Essa história é muito legal, porque todo mundo olha e vai ver o glamour. Eu já falei do Cristiano Ronaldo, para mim zerou o game, né? Na hora que você tirou foto com o homem, eu mandei lá para você, zerou o game. Mas aí ver essa trajetória, é importante saber de onde começa. Porque é desde os 18 anos fazendo isso e por algumas provações que você passou. Eu achei que você já ia contar a história do Ceará, que eu acho que é uma das histórias mais bonitas de amizade e que talvez traga aí pra gente um pouco do que você oferece além dessa história do treinador, do empresário. Você é muito mais do que isso. Porque todos os atletas que a gente conhece, que você cuida, tem essa relação contigo de muita amizade, de respeito, de carinho. Isso é fantástico, cara. Eu até quero emendar, antes de falar do Ceará, que eu acho que realmente é um caso não só de sucesso, mas de relacionamento muito bacana. Existe o estereótipo do empresário no futebol, né? Alguns até olham com um olhar meio ruim. Mas você tem a coisa do agente do futebol e tem um gestor de carreira que apoia. Qual o peso desses dois pontos? Tanto como o gestor de carreira e a pessoa que negocia melhores contratos e tudo mais. Tem uma diferença? Precisa ter essa junção? Explica para o nosso público como é que é isso. Existem alguns empresários assim que só fazem intermediações, né? Eles se limitam a unir ali um clube com o outro e acabam negociando atletas que eles não representam, né? Que eles não fazem a gestão de carreira. Mas no meu caso eu sempre fui agente de atletas, então eu sempre representei o atleta como um todo, né? Assim, eu gerenciei a carreira dele. Normalmente você pega o cara na base, você começa a implantar ali um trabalho, né? Uma mudança de mentalidade e você faz a gestão da carreira do atleta mesmo, né? E não se limita só em ser um intermediador, né? Então você representa o atleta como um todo. Que legal. E aí nisso que o Zé falou do Ceará, você usou todo esse espaço de cuidado, gestão de carreira, representação, como negócio. Como um todo não, como um todo. Né? e os dois muito novos, né? Os dois começando carreira, basicamente foi isso, né? Aí quando eu virei empresário ali no Jabaquara... Não era mais motorista aí, né? Era mais difícil, assim, o acesso ali, né? O caminho do Jabaquara para um clube grande era um pouco mais difícil, né? Então eu peguei e fui para a Portuguesa Santista, e o Ceará, na época, ele estava emprestado do Santos para a Portuguesa Santista. E eu ficava ali tentando levar jogadores para o meu pai. E nessas oportunidades eu conheci o Ceará e levei o Ceará para o escritório do meu pai, né? E ali, como meu pai tinha muitas estrelas e o Ceará era um cara ali, um jogador da base do Santos que estava emprestado para a Santista. Não tinha ali, naquele momento, ele não tinha um nome, né? Não tinha ainda uma perspectiva assim de mercado. E aí eu fui forçando assim para o meu pai ser empresário dele, e nessa eu fui criando um relacionamento com ele, né? E foi aí que eu não sabia que eu estava criando um relacionamento com um campeão do mundo, né? Exatamente. Essa história é maravilhosa, porque você pega o passe do Ceará e nessa jornada ele vai para o Inter. E aí conta essa história do Inter, que eu acho fantástico, assim, como é que é essa transição, né? E vale um resumo de quem é o Ceará, porque talvez nem todo mundo vai lembrar, porque o Ceará terminou já a carreira dele, mas saber a história tão potente de vitória e de conquista
desse cara aí que a gente gosta tanto. O Ceará é um ex-lateral, né, um ex-lateral direito que começou a carreira no Santos Futebol Clube, na base, chegou com 12 anos e acabou sendo emprestado, não foi aproveitado no time principal do Santos, passou por mais de 10 clubes, foi parar no Internacional, aí foi campeão do mundo pelo Inter em 2007, campeão da Libertadores, jogou contra o Barcelona e foi campeão do mundo, né? Só que até a gente chegar ali, a gente, assim, era humilhação atrás de humilhação, né? Porque um cara com um apelido de nordestino, né? Eu sempre falo que é muito mais difícil, né? Quando você vem do Nordeste, você tem que jogar muito mais bola, você tem que se esforçar muito mais, né? Então a gente foi criando essa... Quando ele saiu da Portuguesa Santista, eu comecei a brigar no mercado por ele. E começou a ser emprestado. Aí em 2007 a gente fez um contato com o Muricy Ramalho antes. Ele vivia no escritório ali do meu pai, ele jogou com o Ceará, ele trabalhou com o Ceará na Portuguesa Santista, era o começo da carreira do Muricy. E aí, para resumir, eu contei a história do Ceará para o Muricy um dia no escritório, né? Eu falei, pô, Muricy, eu fui na casa do Ceará lá em Osasco, na casa da mãe dele, e, pô, eles moram na favela, a mãe dele ali tinha um freezer ali, eles vendiam sorvete, né? Eu contei isso pro Muricy, o Muricy, um baita coração, né? Falou, cara, eu vou ajudar ele porque ele é bom jogador e você tá me contando essa história. E o Muricy, ele foi essencial nessa trajetória dele, porque levou ele pro São Caetano e depois levou ele pro Inter, onde tudo aconteceu, né? Olha a relação de conexão. Era disso que eu estava falando, porque eu conheci a história, essa capacidade de conexão que você foi tendo, e como você bem disse, não é só olhar para o cara como um número, alguém que vai me trazer recurso, mas sim uma pessoa que está buscando a carreira, entender quem é aquela pessoa. Então você fez isso muito bem. E só um adendo aqui, o time do Barcelona era só o Ronaldinho que ele tinha que marcar, né? O gaúcho. Nesse jogo aí tem uma história muito, muito interessante, porque eu estava em Floripa, na casa do seu Alvin e da Zelma, e do nada, cara, daqui a pouco o Internacional está disputando uma final de uma Copa do Mundo de Interclubes, né, com Mundial Interclubes, contra o Barcelona, e o Ceará está no jogo, cara, né? Aí passa um filme na cabeça, porque isso aconteceu 8 anos depois que a gente se conheceu, né? 8, 9 anos depois. Então, era um pouco difícil de imaginar, ele já tinha 26 para 27 anos, enfim. Aí eu me vejo na final ali, no contexto da final do Mundial, e aí eu me recordo que 2 dias antes de eu ir para Florianópolis, eu peguei meu carro e fui para o Guarujá, dei uma andada ali no Guarujá e tal, e do nada, assim, sabe quando você tá andando na praia, você entra na balsa, e aí fui pro Guarujá sozinho, aí me passou um filme na cabeça, assim, né, caraca, o cara vai marcar o Ronaldinho Gaúcho, o cara tá na final do Mundial, e os jornais falavam assim, mostravam o Ronaldo de um lado, o Ceará do outro, e falavam, pô, a próxima vítima, né? Porque o Ronaldo tava no melhor... Ninguém acreditava, né? A verdade é essa, que ele daria conta desse desafio que ele tinha pela frente. Ele tava no melhor momento da vida dele. Aí me passou um filme assim na cabeça, e eu comecei a chorar muito, né? E me veio uma imagem assim, né? Uma imagem de o Ceará vestido assim de mendigo mesmo, assim, todo maltratado, né? Na porta da vila. Eu acho que a gente cria, né, umas imagens, eu acho que eu associei com aqueles moradores de rua que moram ali embaixo da vila. Uhum. Eu vi ele assim com um trapo assim na cabeça, todo sujo, né, e puxando uma carroça assim, né. Aí Deus falou para mim assim, ele falou, tá vendo essa cena aí? Deus faz o mendigo, humilhado e desempregado campeão do mundo. Antes do jogo, aí veio essa mensagem no meu coração, aí Deus falou assim para mim, cara, ele tem uma batalha muito grande pela frente, mas ele não vai sair de lá envergonhado, porque ele depositou a confiança dele em mim. Aí, cara, eu não aguentei, né? Caramba, Deus faz um mendigo. Agora, eu tô arrepiado também. Aí eu comecei a chorar, né? Falei, meu Deus, eu preciso conseguir falar com o Ceará, só que ele estava no Japão, e na época não tinha WhatsApp, era 2007. Sim. Então era só MSN e tal. Eu falei, cara, eu preciso conseguir falar isso pra ele antes do jogo, né? Aí eu consegui pegar ele no MSN um dia antes, que lá ainda tinha a diferença de fuso, né? Falei, brother, eu tava no Guarujá, aconteceu isso e aquilo, ó, Deus me falou isso.
não sei se é coisa da minha cabeça, se é algo do meu coração. E aí eu falei, cara, Deus falou desse jeito, tal, que faz um mendigo humilhado e desempregado. Eu vi uma imagem sua como um mendigo mesmo. E Deus falou pra mim que você não vai se envergonhar porque você depositou sua confiança nele, né? Ele, pô, não é benção, eu aceito, tal, acesso. Isso é muito lindo. E aí, pô, né, na teoria tava bacana. Aí o juiz apitou, Aí começa o daqui a jogo. 90 minutos. Aí ele tinha que marcar o Ronaldinho Gaúcho depois disso. Genial. Mas sabe o que eu acho legal? Que de repente uma mensagem, né? Eu falei do estereótipo do empresário, porque existe muito preconceito também. Acho que é Muito. legal a gente trazer isso Muito. para nossa realidade. Mas a gente fica pensando, qualquer empresário, sem generalizar, falaria assim, cara, você vencendo esse jogo, imagina os contratos que a gente vai abrir a partir dessa vitória. E você não falou isso. Você estava conectado com a pessoa, você estava conectado com a família, com o teu propósito. E aí eu gostaria de emendar essa pergunta e falar assim, o quanto é importante ter essa relação humanizada com o teu cliente, porque no fundo ele é um cliente, né? Quer queira, quer não, a gente tá falando de um negócio, mas vai além desse cliente. E eu não tô romantizando, tá? Para não deixar claro, vai lá, todo mundo faz. Não é disso, mas a importância de ter de maneira sustentável uma boa relação com as pessoas que você se conecta na tua vida. Faz sentido essa pergunta? Faz sentido porque existe uma diferença de união para unidade, né? União é um monte de laranja, tudo separado, né? Unidade é o suco, né, da laranja. Então, assim, não tem mais volta, né? Então, tem até uma passagem na Bíblia que quando o povo buscava encontrar Deus, né? Eles começaram a construir a Torre de Babel, né? E quando Deus viu ali, a mensagem que fala é que quando Deus viu o povo todo unido ali, o propósito não era construir torre, o propósito era se multiplicar e se espalhar. Eles não queriam que Deus não queria que o povo ficasse parado. Então ele chegou e falou, ó, vamos descer, o povo está unido e logo eles farão coisas impossíveis. Ou seja, se você tem uma unidade, ninguém consegue te parar. Aí ele falou, vamos descer lá e vamos confundir a linguagem deles. E foi aí que a linguagem foi confundida e eles se espalharam. Ou seja, essa parada da pessoa, principalmente no caso dele, cara, você saber que você tem uma pessoa que chora por você, que tá contigo, o cara não se sente mais só, né? Então isso serve isso fortaleceu as crenças dele, porque de fato teve um momento da carreira dele que só eu acreditava nele, cara. E é isso que fez toda a diferença. Por isso ele te trata como irmão, né? Ele te chama de irmão. E ontem ele ainda dormiu lá em casa, lá em Alphaville, e a gente ficou lá com o filho dele, então assim, a carreira dele já acabou e a gente continua junto, né? Mas essa parada de você dar a mão, você tem que acreditar no cara que você tá, né? Que você agencia, você tem que dar a mão para ele e falar, cara, você vai fazer coisas grandes, você é gigante, eu acredito em você, eu vou estar lá contigo. E eu acho que na carreira dele, além de toda a fé que ele tinha em Deus, mas entre os seres humanos, eu acho que isso foi predominante assim, na vida dele. Tem uma história que eu acho que é bem bacana da gente de contar, que é tudo isso que você está dizendo, do começo, né? Fala assim, eu quero ser um empresário. Não estava preparado, não sabia nada. Né? E você tem falado isso nas suas falas, que a pessoa precisa estar preparada para quando a oportunidade surgir. Você não desistiu, continua lá, aparece o Ceará e você traz todo o teu carinho, todo o teu foco no cliente que você tinha mais importante da sua vida naquele momento. E que, claro, que não era só um cliente, virou o irmão, como a gente falou aqui. Só que você é um cara que tem uma visão estratégica muito boa. Eu acho que você tem um olhar diferente da maioria das pessoas. Você enxerga algumas coisas que as pessoas não veem. Porque hoje você é o maior empresário do futebol feminino no Brasil. Hoje ninguém tem o número de atletas que você tem na seleção brasileira. Né? Eu ia jogar uma bola quadrada agora. Fala todos os nomes de todas elas. Não é que ele esquece uma aí. Isso é um bom sinal, inclusive. Né? É um excelente sinal. Só que você viu isso antes. Você apostou nesse mercado enquanto era Oceano Azul. E hoje você é uma referência para elas. Tem uma mudança na relação, porque a gente também está falando de dois universos, masculino e feminino. O universo da bola masculina não é a mesma coisa do universo da bola feminina. Né? É até diferente, os salários, a gente sabe de tudo isso. Então, como é que foi essa visão e como é que você chega no futebol feminino para se transformar nessa potência hoje? Eu cheguei no futebol feminino em 2011. Faz tempo também, né? Parece que foi ontem, mas faz Copa tempo. do Mundo da Alemanha, eu estava lá em Paris, que o Ceará jogava no Paris Saint-Germain.
Aí eu fui lá assistir os jogos, eu fiquei maravilhado com os estádios lotados e assim, o Brasil naquela ocasião perdeu para os Estados Unidos, mas eu acredito que eu assisti 2 ou 3 jogos e eu falei, cara, o pessoal não tem noção do que é uma Copa do Mundo de futebol feminino. Pô, lá no Brasil o futebol não é nada, né? Teve até um período no Brasil que foi proibido o futebol feminino durante, se eu não estou enganado, 40 anos. E, cara, é maravilhoso assistir um jogo de Copa do Mundo. Então, o estádio completamente lotado, é energia, sabe? Assim, então eu falei, cara, eu quero estar no futebol, né? E na época eu falei, cara, não dá dinheiro o futebol feminino, né? Mas eu quero implantar o que eu tenho feito no futebol masculino com algumas atletas. E foi aí que eu conheci a Bia Zanerato, que hoje é uma das maiores jogadoras do mundo. A maior artilheira da história do Campeonato Brasileiro é ela ainda, né? Agora não sei te dizer. É que na época do Palmeiras ela foi absurdo, né, o que ela fez, né, no Palmeiras. Ela é a maior artilheira da história do Palmeiras, e agora eu não tenho esse número, eu não lembro. Tá. Mas assim, conclusão, eu peguei e conheci a Taizinha com 18 anos. A Taizinha é a primeira? Ela foi a primeira, quando ela foi em 2012. O Santos, né? O Santos tinha acabado o futebol feminino. E a galera e as meninas foram tudo transferidas para Santo Antão, em Recife. Isso é pós-Sereias da Vila? Pós-Sereias da Vila, logo que acabou. Eles acabaram. Marta, tudo isso. Eles acabaram com as Sereias. E o Modesto, que era um apoiador, que era um diretor da época do futebol feminino, para o futebol, o Santos não acabar, para as meninas não ficarem sem emprego, ele fez uma parceria lá em Santo Antão e ele levou as meninas para lá e ajudou lá. E o presidente do time era um dono de uma faculdade lá, então ele gostava. E aí eu fui lá conhecer a Taizinha, né, em 2012. Cara, Santo Antão é uma cidade que vocês nunca tiveram lá. Cara, onde é isso? 1 hora de Recife. Ah, tá. Você entra na cidade, você fala, cara, a cidade é precária e tal. Você fala, cara, vai melhorar, né? Vai piorando quando você vai entrando. É um negócio de louco, assim. A gente melhorar, né? Piora, pobreza. né? Tinha um restaurante na cidade inteira. Aí conheci a Taizinha numa sorveteria. E ela, com 17 anos, a Taizinha que hoje é a camisa 10 do Santos, né? Uma menina que tem uma história fantástica no futebol. Aí eu cheguei para ela e falei, pô, você quer enriquecer? Você quer fazer coisas grandes? Você quer gerar riqueza comigo? Ela com 18 anos. 16 para 17. Olha. Ela, pô, Tim, mas o futebol feminino paga tão pouco e tal. Eu falei, então, mas para nós vai pagar muito. Não sei aonde, mas nós vamos enriquecer com o futebol feminino. Ela ficou meio assim, aí eu falei, ó, pensa se você quer fazer algo grande comigo e me chama na sequência. Ela foi para casa dela, ela falou que ela começou a chorar, que Deus falou com ela e tal, né? E aí ela me ligou 2 dias depois, falou, pô, eu topo trabalhar contigo. Aí nisso ela era muito amiga da Bia. Aí ela veio a Bia junto, a Bia Zanerato. E aí eu levei elas duas pra Coreia, cara. Pra Coreia, foi o único time que quis a Bia meio que no porta-mala da Thaís, porque na época a Thaís estava um pouco na frente, né, na projeção. Caramba. E aí elas ficaram lá 7 anos, cara, e putz, mudaram a vida delas financeiramente, enriqueceram mesmo, de fato, assim, né. Era surreal os contratos que a gente fazia, eu andava o mundo inteiro, não existia o que eu fazia lá. E aí teve esse case de sucesso e foi ali onde começou a minha história no futebol feminino. E tem uma diferença, obviamente, de masculino e feminino, claro. Mas hoje, o futebol feminino como business é uma realidade? É uma realidade. Você viu agora no último jogo do Corinthians, lotado o estádio, né, ontem. Público pagante dessa vez. Então, assim, mudou todo o cenário, né, Estados Unidos, antigamente a China, né, você tinha que ir lá para a Ásia, agora você não precisa mais, você joga nos Estados Unidos, o México vem crescendo. A Europa é mais o peso da camisa, não paga tanto assim, né, salvo as maiores jogadoras do mundo, mas hoje é uma realidade totalmente diferente. As meninas estão tendo a oportunidade de mudar a vida delas, né. O Brasil hoje, depois da Copa do Mundo, né, ganhou mais evidência. Com certeza aqueceu. Você está indo viajar, né? Está indo agora para Riad, já vai fazer negócio lá também. Era segredo, o Zé é um boca grande do caramba. Não, mas eu não contei nada. Tá bom. Só o lugar que ele vai. Não vou contar quem vai, quem não vai. Não, eu sou falador. Sou falador e fico pedindo para ele trazer jogador pro nosso time. Aliás, estamos gratos por Sabino, né?
na zaga do São Paulo, né? Que é outro que tem um carinho enorme pelo Thiago, pela relação que estabelece. E as meninas também, a gente vê isso. Pedro ganhou presente de todas elas, né? O Pedro já tem uma coleção de camisa maior que a tua, sem dúvida nenhuma. Verdade. É verdade. E eu acho interessante o que você está falando, porque você está trazendo um olhar de postura do Thiago, né? Sim, com relação. sim. E eu fiquei pensando, existe acho que 2 pilares quando a gente fala de ser agente de futebol. Um é o cara que consegue os negócios. E o outro é o cara que faz a gestão de carreira. Aliás, só na gestão de carreira, para você completar, o Thiago cuida dos investimentos delas, que isso é legal de falar também. Thiago, olha, tem isso aqui, eu vou investir, quer investir também? É isso. Eu tô falando que é papo informal, que a gente conversa, toma café e eu guardo tudo isso. E é exatamente isso. Que peso você dá de importância, Thiago, de pôr esse olhar de capacidade de negociar e capacidade de fazer uma gestão de carreira, apoiando, como o Zé está falando, em investimento, num olhar mais sustentável, de médio e longo prazo. Que peso que você dá para o profissional do futebol, o agente de futebol? Ele tem que olhar mais para negócios fechados, gestão de carreira, ou as duas coisas tem que trabalhar lado a lado? Você não pode querer se meter, assim, direcionar a vida de uma pessoa sem ela te dar essa oportunidade, né? Perfeito. Então, assim, o que eu falo para os atletas, para as jogadoras e para os jogadores é assim, Deus está dando a oportunidade de vocês saírem da situação que vocês estão e se levantar. O sábio, o sábio, ele aproveita essa oportunidade, se levanta e nunca mais volta para a situação que ele estava. O ignorante, ele vai viver esse contexto todo e depois ele vai voltar para a situação que ele estava antes. De que lado que você quer ficar? Então, para mim, o mais importante é o que a jogadora, eu quero que elas ganhem títulos, os jogadores também, quero que eles joguem, realizem os sonhos deles, né? Mas o mais importante para mim é eu saber o que eles construíram financeiramente depois. Porque a gente vê muitas histórias aí de 90%, de 85% dos atletas americanos, de futebol americano, beisebol, 3 anos depois do final da carreira deles, né, do retire, eles voltam para a pobreza. Caramba, que número forte isso. Então, cara, daí você fala, cara, eu não quero que essa porcentagem aconteça na minha empresa, na minha gestão, perfeito, né? Então eu luto muito por isso, né? Cara, mais importante do que você ganhar é o que você faz com o que você ganha, né? Então eu procuro trazer essa realidade para o atleta, que ele não vai ter aquele salário pro resto da vida dele, que ele tem que construir renda, que ele tem que multiplicar o recurso, que ele não pode se sentir culpado de enriquecer. Porque às vezes a gente vem de um contexto pobre, a gente começa a ter uma oportunidade, a gente começa a enriquecer, a gente olha para o nosso lado, está todo mundo na dificuldade, a gente começa a boicotar o nosso crescimento para poder ficar no mesmo parâmetro que todo mundo. Então eu trabalho a culpa, eu trabalho a necessidade de aprovação. Vocês precisam enriquecer e aceitar que vocês vão fazer coisa grande. E tem, apesar de tudo isso, tem alguns que não conseguem lidar bem com essa história, né? Tem. E hoje eu estou muito mais preparado para lidar com isso, né? Mas antigamente eu não tinha as estratégias que eu tenho para poder fazer o atleta entender isso, né? Então, mas a maioria deles, eles vêm de um contexto. O principal que eu vejo é a culpa, assim, a culpa e a pobreza que eles já foi implantada na mentalidade deles na infância. Sabe aquele negócio assim, cara, eu tô na Disney World, eu vou andar em todos os brinquedos rápido, porque o parque vai fechar. Então o cara aproveita tudo que ele pode, porque ele acha que a riqueza não é para ele e que vai acabar. Então ele se desfaz, ele se livra do que vem para a mão dele. E põe um prazo naquilo e fala, cara, pagar conta em dia não é para mim. Nossa. Não ter problema, isso não existe, cara. Viver com problema a vida inteira. O cenário fica normal para ele, cara. Ele ter as contas em dia, sobrar dinheiro. E não se liberta desse modelo, né? Não ter agiota na porta do cara, cobrando o pai dele, não tá faltando nada no armário do cara. O cara não consegue viver com isso, não está adaptado a viver com isso. Viveu sempre na escassez, né? Quando ele tem a sobra, ele não valoriza a sobra. Não valoriza, né? Não consegue olhar, né? Acho que nem enxerga, né? Não aceita a prosperidade. Não aceita a prosperidade. Sabe assim, cara, você vê de um contexto errado, daqui a pouco tá dando tudo certo, você fala, mano, não é normal isso.
Ô, Thiago, e tem familiares que vão puxando essa galera pra baixo? Tipo, tem esse desafio também de lidar com o entorno que ele vive, social, familiar? Eu acho que é um dos principais desafios, assim, porque, cara, você tem que ajudar todo mundo, você tem que resolver a vida de todo mundo. Imagino isso. E você pega os caras mesmo que realmente pararam de jogar e continuam cada vez estão mais ricos. O caso do Ronaldo, o Ronaldo pegou o irmão dele, mandou o irmão dele fazer faculdade, pagou a faculdade, e o irmão dele é um dos advogados do negócio dele. Ele não pegou e falou, faz aí. Aí tu pega o caso do Cafu, cara, 16 caras lá na Itália dependendo dele, ninguém produzindo, e a pobreza, na raiz da palavra, ela é improdutividade. Ninguém produzindo, só consumindo. Aí você pega um cara que nem o Cafu, inadmissível, cara. O cara tá atravessando uma dificuldade financeira. Mas isso é o quê? É a necessidade de ter que levar todo mundo junto, é a necessidade de bancar e de resolver a vida de todo mundo para poder você conseguir ter tranquilidade para resolver a sua. Só que as pessoas, elas estão com problemas emocionais e toda a dívida financeira esconde um débito emocional. Então você não está tratando um problema que você vai chegar e pagar. A pessoa continua com uma debilidade emocional. Então ela vai continuar criando dívidas e dependendo de dinheiro para suprir aquela demanda que ela tem. Você chegou num ponto que eu acho que é fantástico, que tem... você nos apresentou, para mim, hoje, um dos maiores mestres, eu falo isso para todo mundo, que é o Sérgio Guedes, que apresentou para mim e para o Luiz, quando você estava cuida da carreira dele ainda, né, do mestre. Mandar um abraço, não esquece de ninguém, hein, mestre? Esse vai estar extensiva família maravilhosa. E ele comunga de valores muito fortes, e você nos levou para lá para fazer um trabalho de comportamento junto ao time. Saímos da A3 para A2 e vivemos isso tudo junto com eles, né? E você está trazendo a importância desse processo da inteligência emocional. Você acha que hoje os clubes, já desde da base, não deveriam trabalhar não só com o psicólogo, mas com alguém que trabalhasse o treinador comportamental? Não só os clubes, Zé, a gente tinha que aprender isso na escola. Você cresce aprendendo matemática, português, você aprende sobre geografia, ciência, só que você não cresce sabendo quem você é, você não cresce dominando os teus medos, você não cresce dominando a sua ansiedade, você não aprende na escola a lidar com a depressão, você não aprende na escola a perdoar seu pai, a sua mãe, ou seja, você cresce com o seu coração amargurado, você cresce com uma escassez, né, igual você falou, você tem medo, e mais do que isso, você não aprende a montar uma empresa na escola, você não aprende a empreender. Então nós somos programados para arrumar um emprego no final das contas. E aí a gente fica sob o domínio da sociedade, do governo, né? Domínio da nossa cultura. Não temos uma cultura de empreendedorismo, não temos uma cultura de autocuidado. Nem apoio a isso, né? Aí assim, você quer ser o melhor do mundo em algo. Como é que você vai ser se você não for... Quanto de coragem você precisa de ter para ser o melhor do mundo em algo? E como mede isso, né? O quanto de ousadia, o quanto de culpa que você tem que deixar para trás para você poder fazer algo realmente grande. Eu vou dizer que 90% das pessoas não sabem nem o que elas estão sentindo. Não conseguem nomear as emoções. Nós somos analfabetos emocionais. Porque a gente não consegue dar nome para as emoções, né? E aí porque não fomos trabalhados. Analfabeto no sentido de não ser trabalhado naquela vertente da educação. E aí eu queria... Posso voltar um pouquinho na história? Claro. Que eu tenho uma coisa muito legal para perguntar. Que é assim, e aí você voltar no Ceará. Porque eu acho que o Ceará ele dá uma boa ilustrada no que foi a tua curva de aprendizagem e tudo mais. E o Ceará é campeão do mundo. E aí fala assim, vamos levar ele pro Paris Saint-Germain. Como é que é para você, jovem, chegar num clube da Europa e fechar um contrato internacional? Não, acho que era o primeiro, talvez. Como é que foi para você esse desafio de chegar lá e falar, eu vou fechar esse contrato com o Ceará dentro de um clube europeu que tem um peso enorme? Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Boa, e eu estudava aquele inglês assim, né? May I help you? Então, assim, eu fazia umas aulinhas de inglês, aí, cara, veio a venda dele, ele foi campeão do mundo, né? Aquele jogo, foi bem sucedido ali contra o Ronaldinho. Aí daqui a pouco o Paris Saint-Germain traz o cara. Eu não tinha uma noção do que era isso, né? E aí foi uma briga ali no Inter, cara, para poder liberar ele, porque ele estava com um prestígio muito alto. A gente chorou daqui e dali e conseguimos ir embora. Cara, daqui a pouco você chega ali
Paris, cara, eu e ele olhava pra cara dele, olhava pra mim, e a gente falava, os caras assinam logo aí, porque eles vão acabar desistindo. A mentalidade da escassez. Faz que a gente não olha, se sentia merecedor, sabe, assim, de estar ali. Que lindo A gente isso. não se sentia merecedor. Só que o Ceará, ele me ensinou muito sobre Deus. Não é religião, ele me ensinou sobre a Bíblia, sobre Deus, né? Então, ele tinha muita fé. E isso era o que a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha medo, a gente ia pro hotel ali e orava antes de sair do hotel. E aí tem uma passagem muito interessante falando disso. Ele quando terminou a Libertadores da América, ele tinha uma hérnia. Ele estava com uma hérnia. Caramba. E o departamento médico do Inter queria que ele parasse antes do Mundial para operar, ou seja, ele ia ficar fora do Mundial, porque estava se agravando a hérnia dele. Ia mudar a história toda, né? E aí ele falou, cara, vocês não vão me parar, vou peitar, eu vou jogar com dor, se o Abel quiser me pôr, eu vou com essa hérnia pro Mundial. E ele foi, e jogou, e ele sentia muita dor. E beleza, terminou o ano ali em dezembro, eles foram campeões do mundo, passou janeiro, aí teve as férias, passou janeiro, fevereiro, chegou no meio do ano, ele não tinha parado para operar, ficou por isso mesmo. E ele ficou carregando aquilo, jogava com dor, sentindo. E aí uma semana antes dele ser vendido, ele ficou de fora de um jogo porque estava incomodando muito a hérnia. E aí nisso ele foi vendido, foi transferido. Quando a gente chegou para fazer os exames médicos, tudo certo, tal, e faltava assim por 3 horas para fechar o mercado. Eles fazem o exame médico no cara, o último dia era 31 de agosto. Eles fazem o exame médico no Ceará para a gente correr para o parque, assinar os papéis, mandar para a federação por fax, que na época era assim. E aí, termina todos os exames e tal. O diretor liga, tem uma ligação, o diretor liga pro Valdo, ex-jogador que estava acompanhando a gente, e fala pergunta para ele por que ele ficou de fora dos últimos 3 jogos. Aí ele não quis mentir, certo? Falou, porque eu tenho uma hérnia, e isso estava me incomodando. Aí quando ele falou isso, cara, eu falei, nossa. Lascou, já agora era. Perdemos. Aí chegaram pra ele e falaram, beleza, então, espera mais um pouco, a gente vai chamar um especialista em hérnia pra te examinar. Aí eu falei, caiu o negócio, cara. Eu falei, nossa, por que ele foi falar isso, cara? Ele fica quieto, não fala nada. Na época eu pensava isso, sabe? Assim, claro. Eu não tinha não é que eu ia querer que ele mentisse. Eu nunca propus pra ele isso, mas eu não tinha a fé que ele tinha de se posicionar debaixo da verdade, sabe assim? Só que eu achei que ele falou demais, ele não precisava ter falado tanto. Falei, cara, eu sinto uma dor aqui, só que ele deu detalhes do negócio. Eu tenho uma hérnia, me incomoda. Cartas na mesa, colocou cartas na Eu mesa. falei, mas esse cara não quer assinar. Não, esse cara não quer assinar. Ele quer voltar pro Brasil. Aí, beleza, entra o especialista em hérnia, eles se trancam numa sala, só ele e o médico, e, cara, aquele hospital francês ali e tal, e eu fico no corredor do hospital, cara, eu fico no corredor da sala, assim. Aí eu me ajoelhei, cara, na porta da sala, assim, falei, Senhor, manda teus anjos pra cá, cara, faz essa hérnia sumir, manifesta o sobrenatural, cara, nos ajuda, Senhor. E aí passa 20, 30 minutos, aí daqui a pouco abre a porta, aí os dois conversando, aí ele olha pra mim e faz assim. Aí eu falei, e aí, brother, mexeram daqui, mexeram dali, não acharam minha hérnia sumiu, cara. Aí eu comecei a entender quanto vale a pena, cara, você depender de Deus, sabe, assim, e essas coisas eu acho que elas foram moldando o meu caráter, né, que elas foram me fazer entender que realmente vale a pena pagar o preço, sabe? Aí, cara, corremos pro Paris Saint-Germain, assinamos o contrato, aí ele foi anunciado e ele virou jogador do Paris Saint-Germain. E aí limusine na Champs-Élysées. E a gente andava nos caras, como se Champs-Élysées, falando, o que tá acontecendo? Pobre é uma coisa. Era Disney, tem que andar tudo rápido. Tem que andar em tudo rápido. Cara, esse papo é maravilhoso. Tem muita coisa pro Tiagão contar aqui. Eu antes da gente... Tá chegando na hora de encerrar. Hoje você está aqui e também é um cara que eu admiro demais, você é fora de série. Trabalhou no Rio, veio de avião para cá e estava contando antes nos bastidores aqui que tu tomou um susto, deu uma... Rapaz... É que, assim, eu não tava nem dormindo direito, aí fui dormir no avião, mas só consegui dormir no final, e o avião deu aquela batida no chão de Congonhas ali na pista, e eu acordei, e eu olhei pro meu sobrinho Breno, que é filho do Zé. E aí ele tava do meu lado, não sei se foi um instinto de proteção, eu olhei pra ele pra ver. E o Breno tava meio assim, na minha cabeça falei, tá desesperado, a gente vai morrer aqui.
E aí eu dou um grito assim, segura, e comecei a gritar dentro do avião. Cara, eu só queria sair daquele avião que a vergonha foi gigante. Não, mas é pra passar vergonha pro Thiago também passar, porque ele tem uma história aí também de avião que precisa contar. Esse é só o começo pra você falar, na verdade. Eu já passei por umas boas no avião. Eu pegava o voo São Paulo-Paris pela Air France. E teve um avião da Air France que caiu nesse trajetória aí, nesse trajeto São Paulo-Paris. E aí era um voo que, óbvio que não era o mesmo que o meu, mas eu pegava esse voo diretamente. Eu pegava uma vez por mês, eu ia para Paris todo mês quando o Ceará jogava lá. E aí eu me lembro que uma semana depois que o voo da Air France caiu, eu ia para Paris num voo da Air France. E aí, cara, vambora, né? Já estava acostumado aí. E só que eu tomo Zolpidem, Lexotan, eu tomo os remédios, mesmo na classe executiva, cara, que eu tomo remédio para dormir e tal, que eu não consigo dormir no avião. E aí tô ali, né, cara, tal, começou o voo, tal, né, tomei ali um remedinho, tal, comecei a dormir. Só que eu tava com o negócio do voo que tinha caído na cabeça. Cara, eu sonhei que o meu avião tava caindo e eu tava dentro do avião, cara. Nossa, que loucura. Cara, e aí daqui a pouco, tem aquele sonho, né, que o meu avião tava caindo. Aí eu acordo, nossa, eu tô dentro do avião e eu tô atravessando o Oceano Atlântico. Cara, eu peguei assim mais 2 Lexotan. A aeromoça, cara, ela me acordou pro café da manhã. Ela falou assim: o que você quer? Você quer misto? Você quer frutas? Eu falei, cara, quero frutas. Aí quando eu falei isso, eu deitei, ela teve que me acordar de novo pra eu poder comer, cara. Em coisa de 2 eu me dopei inteiro. Cara, foi horrível. É ruim você sonhar que o avião tá caindo e você acorda dentro do avião, cara. Não é uma metalinguagem que ninguém quer passar, né? É tão simples, cara, mas daí deu tudo certo. Mas é bom contar isso, que a gente não sabe os bastidores. Parece que tudo é glamour, né? Tudo é Champs-Élysées, tudo é Real Madrid. E é muito mais do que isso. E acho que tem uma fala tua que talvez tenha passado desapercebido, que assim, eu aprendi com o Ceará. Eu acho que quando a gente fala desse glamour todo do futebol, né, que é uma coisa bem grandiosa do ponto de vista financeiro, você ser capaz de olhar e falar assim, eu aprendi com ele a fé, eu aprendi com ele a olhar para Deus, me dá muito a sensação dessa conexão que você tem de não olhar apenas para o negócio. O negócio é parte importante, claro, ninguém está falando contrário disso, mas as relações humanas, ela tem um peso muito grande para você, né, Thiago? Eu sempre falo que você quer saber para onde você vai, onde você vai chegar, olha para as pessoas que estão do seu lado. Você vai para onde elas estão indo. Então, ele me batizou na piscina da casa dele na França. Foi ele que me batizou, né, pro evangelho e tal. Eu fui batizado nas águas por ele. Que bonito. Então, me recordo que no dia do meu batismo, porque ele era pastor, né, ele é pastor e ele começou a pregar muito lá na França. E ele ficava brigando para eu batizar, para eu casar. Ele intercedeu muito por mim. Obrigado que ele levou a Ana Paula. Aí, Ana Paula tem uma dívida com ele, então. A verdade é essa. Vocês devem. Nossa, tá revelado aqui. E assim, então, cara, ele era aquele ponto de equilíbrio na minha vida, sabe? O cara que fazia sucesso e ao mesmo tempo voltava para casa e era um cara, né? Depois do jogo o cara tava brincando com os filhos dele. Não se deslumbrava com a fama, né? Então ele me ensinou coisas lá atrás, sem ele perceber, que hoje eu implanto na minha vida e com as atletas. Né? Eu me recordo que eu estava agora na França, nos Jogos Olímpicos, e meu telefone tem tocado muito, e nessas Olimpíadas tocou demais. Sabe aquele negócio, o mundo inteiro te procurando, cara? É o diretor do Manchester. Não, eu não sei o que é o mundo inteiro me procura. Paris Saint-Germain, e aí no meu contexto, futebol acaba se tornando uma realidade, né? Jogador Muita da seleção, então... uma realidade, tô brincando, brincando, mas... E eu me recordo que eu pensei assim, cara, como minha vida tá boa, assim, né? Porque eu saio daqui da França agora, aí eu vou pro Brasil, daí eu vou pra Arábia Saudita, aí eu vou pros Estados Unidos, e tudo... primeira classe, não sei o que, não posso fazer o que eu quiser. Só que eu estava me esquecendo que essa ocupação toda, esses compromissos estavam me tirando tempo de leitura bíblica, estava me tirando tempo de qualidade com Deus. Aí eu falei, Senhor, eu não quero que todo esse movimento ele me faça eu perder o tempo que eu tenho contigo, de chegar e deitar em paz para ler a Bíblia, orar, acordar sem pressa, consagrar meu dia ao Senhor. E eu me recordo que teve o jogo Brasil e França, e a Portillo fez o gol, eliminou a França na França, né? Foi algo surreal.
E eu tava com esse negócio na cabeça sobre mim, e eu fiquei pensando sobre a Portilho, cara. Eu falei, cara, ela fez o gol, o mundo inteiro deve estar paparicando ela, só que isso daí é uma mentira, cara. Ela não vai chegar em lugar nenhum com isso. Ela nunca vai, ninguém vai poder dar para ela o que Deus pode dar. Então, cara, eu bati forte, todo mundo elogiando nela, eu falei, agora é hora de eu bater. Cara. Peguei ela no corredor do hotel, falei, ó, você se controla, você tira, sai fora desse Instagram, você não se distrai, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna para você, só o Senhor tem promessas para a sua vida, nada disso vai fazer a diferença para você. Então é engraçado porque eu tenho uma contrapartida com o ser humano. Quando o ser humano erra, eu mostro para ele quanto ele é grande. Quando ele acerta, eu coloco ele no lugar dele. Então eu brigo quando ele ganha e exalto quando perde. Porque para ele ficar no mesmo, sempre com os pés dele no chão, ele não subir muito e não achar que ele está muito abaixo de quem ele é. Esse é o papel que você se preparou até agora, para viver talvez o papel mais importante da sua vida, que esse é o papel de pai. Esse é o papel de pai no sentido até bíblico, de cuidar dos filhos, né? Então eu acho que isso é um ponto bem bacana e por isso você ganhou a bênção aí de trazer o Pedro e trouxe para nós essa bênção, que foi... emocionante, um presente. Mudou a vida. Estamos muito felizes com isso e não podia estar em melhores mãos. É difícil falar do Pedrinho e não se emocionar, porque ele é um presente para a família e você está aqui hoje, cara. É um presente para nós também. A gente sabe da tua agenda, da correria que é. Você veio aqui, queria te agradecer demais, porque nosso programa já estourou, mas tinha que ser o primeiro com você, irmão. Obrigado, viu? Cara, eu fico muito feliz e falando do Pedro, ele foi um presente de Deus na minha vida e da Ana, né? Acho que a maior prova de que vale a pena acreditar no Senhor, sabe? A gente esperou, a gente pagou o preço. E Deus mostrou o quanto ele é bom com quem obedece, sabe? E me deu aquele presente maravilhoso. Então é isso, gente. Pagar o preço. Só que esse presente você vai dividir, porque nós queremos um pouquinho do Pedrinho também. Já tá dividido. Vou começar a cobrar. Ele eu não preciso pagar babá, eu consigo ainda monetizar. Mas é incrível. Eu quero te agradecer também, meu irmão, porque... Não, cara. E a gente falou do Pedro, né, que é uma coisa muito sensível para todos nós, mas eu acho que o teu lado pai já foi revelado há muitos anos. Exatamente. Né? Em 99, quando chega o Breno, que hoje está com 25 anos, a chegada da Beatriz em 2001, a chegada do Vitória em 2011 e todos os outros teus sobrinhos que te amam, acho que todo o cuidado que você tem com eles, esse tempo que você pediu para Deus, você, quando está com a gente, você está nesse teu tempo, usufruindo, curtindo e trazendo a tua presença. Então eu tenho maior admiração por você, maior amor por você. Obrigado, eu também. E para estar nessa mesa aqui com a gente, é só gente que a gente gosta muito. E a gente não trouxe o Thiago empresário, a gente trouxe o Thiago, que a gente admira, que ama e que cuida de pessoas. Obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. Obrigado, Thiagão. Obrigadão. De coração, te amo. Obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe o projeto de vocês e tamo junto sempre. Valeu, É isso aí. É isso aí. Gostou? Tinha que ser o primeiro, né? Então, se você gostou, manda para todo mundo. Leva essa mensagem para quem tocar o seu coração. Clica, compartilha e continue espalhando. Um abraço. Um beijo, fica com Deus. Valeu.